Dajahao, oi, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de mandarim Oséias e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o idioma chinês. O idioma chinês, ele é diferente dos idiomas ocidentais porque ele é formado à base de tons. O idioma ocidental, português, inglês, alemão, o nosso idioma é à base de sílabas. Porém, o idioma chinês ele tem um diferencial, ele é à base de tons. E nós vamos ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças aprender os tons do mandarim. E vamos aprender também sobre uma ajuda muito importante que nós ocidentais temos para aprender o idioma chinês, que é o pinyin. Como o pinyin pode nos ajudar no estudo, nessa viagem maravilhosa que é o estudo do mandarim. Bem, se eu mostrar para você esse ideograma chinês, qual é o seu sentimento? Quando você olha para ele, algumas pessoas ficam com pânico de estudar o mandarim. Só de olhar para isso aqui, aí ela pensa, eu vou ter que aprender essa escrita aqui, eu vou ter que aprender a ler esses desenhos, eu vou desistir de aprender mandarim. Mas fique calmo, não fique nervoso, que o pinyin, ele veio para nos ajudar a aprender a ler esse caractere aqui, esse ideograma aqui. Então, o pinyin ele veio para nos ajudar, para facilitar o aprendizado e a leitura dos ideogramas. Então, hoje, você não precisa ficar preocupado em ler esses desenhos, que realmente é complicado. Existem mais de 65 mil ideogramas, estima-se aí que talvez até 100 mil. Mas é usado as letras do alfabeto latino, que é chamada de pinyin, para nos ajudar a ler e também a pronunciar os ideogramas chineses. Então veja, você olhando aqui para esse ideograma, você fica, como eu vou pronunciar isso? Mas agora, o pinyin, que é a leitura, a escrita com caractere latino, veio para nos ajudar. Então esse ideograma aqui, ele vai ser lido como ni. Então veja, a letra N e a letra I. Então não ficou mais fácil? Então isso vai acontecer também com todos os ideogramas chineses. Aproximadamente na década de 50, então em parceria com os ingleses, foi inventado então essa transcrição fonética que é o pinyin. Agora, o que seria esse tipo sinal aqui, um circunflexo de cabeça para baixo? Então, quando você vê um pinyin em cima do ideograma ou embaixo, e esse sinal, ele está marcando o tom do chinês, para nos ajudar a pronunciar os tons em chinês, para entendermos melhor. Veja. O chinês ele é composto de 4 tons básicos e também tem um tom neutro, que seria sem tom. Mas, em princípio, e os mais importantes são esses 4 tons aqui. Para vocês entenderem aqui o que é um tom. Veja aqui a palavra mãe. Em chinês, a palavra mãe, ela tem marcada aqui, uma barrinha. Está vendo que ela é reta? É como nós fazemos assim, aquele alongamento de vogal, quando você fala, ela é ma, você não alonga a vogal, se você quer. Ma, então ele é um som reto. Então essa barrinha, ela marca o primeiro tom do chinês. Ma, se fosse a letra D, seria da, se fosse a letra P, e tivesse essa barrinha em cima, seria pá. Então, sempre que você vê essa barrinha, ela é um som reto,
como um alongamento, né, do som. Então é o primeiro tom do chinês. Então, o pinyin ele vai ter sempre aí uma marca em cima. Quando ele não tiver nenhuma marca, é porque ele não tem tom. Agora o segundo tom, né, o segundo tom do chinês. Veja que ele é crescente. Tá vendo como é que ele é crescente? Esse aqui foi ma, ma. Mas esse outro tom, ele é crescente, ó. Ma, ele está subindo. Imagina agora quando você fala você não sobe? Então ele é crescente, ó. Ma, ó, ma. Então perceberam? Quando você muda o tom no chinês, você também muda o significado da palavra. Então veja, aqui, ó, M e A. Aqui é a transcrição fonética com os caracteres latinos. Mas se você colocar agora um outro tom, o mesmo M e A, ma, você já mudou para dormente. Tá vendo? Ma. Então veja, mudou o tom, mesmo que a transcrição fonética seja a mesma, tendo a mesma consoante e a mesma vogal, o significado da palavra vai mudar. Vamos ver mais agora o terceiro tom. Ó. Terceiro tom com a mesma consoante com a vogal aqui A, na transcrição fonética, com pinyin, ó. Ma. Agora veja o chapeuzinho, lembra que a gente viu ali no ni? Então isso aqui, esse chapeuzinho, ele indica um som, ó, ele decresce e depois ele sobe, ele dá uma leve, né? Ele dá uma leve queda e depois ele sobe. Então veja, ma, ma, ma. Então veja, você mudou o tom, a gente viu lá mãe, né? Ma, a gente viu lá aquele dormente, né? Uma árvore ali. E agora, quando você ma, virou cavalo. Então veja só que interessante, né? Ó, a mesma transcrição fonética, a mesma consoante, a mesma vogal e mudou o tom, 3 palavras diferentes. Então o terceiro tom do chinês, ele ó, ma, ele desce um pouquinho e depois sobe, né? Desce um pouquinho e depois sobe. E agora o quarto tom do chinês. Ele é forte, né? Ele é um tom forte. Como que uma pancada, né? Pá, pá, ma. Então veja agora aqui, ó, a mesma consoante com a mesma vogal, porém agora com uma batida forte. Ma, ma. Você também formou uma outra palavra, agora ficou repreender, insultar. Então perceberam como os tons em chinês, eles são muito importantes. Se nós errarmos um tom, nós podemos transmitir uma ideia diferente daquilo que queremos falar. Mas o pinyin e essa transcrição, ela veio para nos ajudar a pronunciar as palavras e os tons em chinês, para nos ajudar a treinar os tons. Aqui nós temos agora algumas palavras para nos ajudar a praticar os tons. Exemplo, go, 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 ela significa cachorro. Então não ficou mais fácil? Depois que nós treinamos aqui os tons, com o pinyin ficou muito mais fácil você falar cachorro. Então hoje você não precisa ter o ideograma aqui para você falar cachorro. Você pode fazer a transcrição com o pinyin, com a marcação dos tons, para que você possa falar corretamente. Ó. Go, go. Agora, outro animalzinho aqui, ó. Mal. Tá vendo o tom, ó? Reto. Mal, mal. Eu não poderia agora aqui, vendo essa transcrição, né, do primeiro tom,
eu falar mal, mal, ou falar mal, provavelmente o chinês não iria nos entender, ele entenderia uma outra coisa diferente. Então agora aqui o primeiro tom, vamos ver mais uns 2 exemplos aqui. Um outro objeto agora com o primeiro tom. Shu, shu, shu. Perceberam? Shu, shu, livro. Se nós colocássemos esse tom aqui no quarto tom, shu, shu, e querendo falar livro, a gente poderia estar falando árvore. Né? Shu, shumu é árvore. Então precisamos tomar muito cuidado com o tom. Outro objeto aqui, ó. Iz, iz, iz. Agora nós vimos o terceiro tom. E o outro caractere ali, o outro ideograma, ele não tem tom. É aquele neutro. É um quinto, mas é o sem tom. Significa cadeira. Então perceberam? Com o pinyin, essa transcrição latina, ficou muito mais fácil a gente aprender o chinês. Então não precisa ter medo. Será muito fácil se nós aprendermos então os 4 tons e aprendermos também a transcrição fonética em pinyin. Mais aqui 2 palavras, ó. Man, agora no segundo, né? Man, ó, man é porta, um outro objeto. Aqui, ren, ó, ren, pessoa. Então, muito fácil, né? Depois que a gente aprende o pinyin, fica tudo muito fácil. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Zaijian!